Olá pessoal, tudo bem? Bem, nós estamos aqui para gravar mais um vídeo, dentro dessa jornada que nós temos empreendido de falar sobre a volta de Jesus. Nós temos abordado esse tema com assim uma certa persistência para que nós possamos desenvolver aí um alerta para as pessoas a respeito desse evento que ficou orientado pelo nosso Senhor Jesus, a razão dele ter vindo nesse mundo, ter sido oferecido como sacrifício pelo Deus Pai, porque assim como os sacerdotes eles ofereciam o cordeiro como sacrifício pelo pecado do povo, Jesus foi oferecido como sacrifício pelos nossos pecados. Um Deus que se formou em homem, nasceu de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo, que depois não foi mais virgem, teve outros filhos de uma natureza normal, de um homem com uma mulher. Porém, Jesus foi gerado pelo Espírito Santo e ele veio a este mundo com o propósito de salvar o mundo. Este foi o propósito de Jesus. Foi salvar o pecador do seu pecado, porque o pecado é que leva o homem para a morte. Desde o início da Bíblia, Deus disse isso para o homem: se vocês comer da árvore do bem e do mal, é certo que morrereis. E essa morte que nós estamos falando é a pior de todas, que é a morte espiritual, que é a morte da alma. E Jesus se manifestou ao mundo e deixou aqui a semente dele para que nós pudéssemos pregar esse evangelho para livrar as pessoas dessa morte. Porque a vontade de Deus não é que o homem morra no seu pecado. Ao contrário, a vontade de Deus é que as pessoas sejam salvas. Basta saber se elas estão prontas, dispostas a pagar o preço para que elas sejam salvas. Porque, embora a salvação seja de graça, existe um preço a ser pago pelo pecador, que é o preço de renunciar à sua vida neste mundo, que é o preço de abnegar a sua vida neste mundo. E é aí que mora o perigo, meus irmãos, porque muitos não estão dispostos a abrir mão deste mundo e das coisas que há neste mundo, que são muito convidativas. O diabo, ele não vai lançar uma isca para prender o homem nesse mundo que não chame a atenção do homem ao ponto do homem ele virar as costas para aquilo que Deus tem para ele reservado para a vida eterna. Porque tudo o que existe nesse mundo e que há neste mundo vai acabar. Vai acabar, você pode ter certeza disso. E qual é o livro que te dá a garantia que esse mundo vai permanecer? Qual é o livro? Qual é o livro? Em qual livro está escrito que lhe garante, faz você acreditar que esse mundo vai prevalecer? Agora eu te apresento um livro que diz que ele vai acabar, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus, quando estava lá no monte, falando com seus discípulos, lá no sermão profético, os seus discípulos fizeram a pergunta para ele, perguntando em particular, dizendo: quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século?
Então o Senhor Jesus deu para eles alguns sinais, né? Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra, vede que não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, o pessoal aqui, ele falou aqui, nós ficamos até de falar para as pessoas sobre esses 3 pontos: princípio das dores, grande tribulação e vinda de Jesus, que está aqui no livro de Mateus 24. Então, o ponto que o Senhor Deus, Jesus, falou para os seus discípulos, o primeiro ponto foi o seguinte, né? Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome. E quando nós falamos esse ponto, virão muitos em nome de Jesus, isso é muito preocupante, pessoal. Porque o que tem surgido de sistema, o que tem surgido de coisas por aí, né? Placas de igrejas, movimentos em nome de Jesus Cristo, mas que não tem nada de Jesus Cristo ali, parece que é, mas não é. Isso é muito preocupante. Por isso que nós fizemos aí os vídeos atrás, se eu não me engano, foi 6 vídeos falando sobre os falsos mestres, sobre o que está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, né? 2 Pedro, capítulo 2, que fala lá dos falsos mestres, do seu caráter, da sua obra e o justo castigo que eles terão, porque não vai ficar barato para eles. E a preocupação inicial do Senhor Jesus foi essa, em que as pessoas pudessem tomar cuidado com esses enganadores, esses falsos profetas, porque eles vêm com um pezinho de veludo. E existe, pessoal, quero abrir aqui um parênteses, existe aí uma explanação de que eu estou jogando piadinha, né, que eu estou jogando indireta para o antigo ministério em que eu estive. Eu quero dizer para você, ou para vocês que estão explanando isso, que em momento algum eu estou fazendo um trabalho para jogar indireta para qualquer que seja a placa de igreja. Se a carapuça estiver servindo, não culpe a mim. Brigue com Pedro. Entendeu? Ressuscita Pedro, ou vai aonde o Pedro, o apóstolo de Jesus, o apóstolo Paulo, ou o próprio Jesus, e briga com eles, porque eles que falaram a respeito do falso profeta e dos falsos mestres, inclusive briga com Deus, porque lá no início da lei, lá em Deuteronômio, ele já fala dos falsos profetas, que vem com mentira no meio do povo. Lá ele já fala. Então, nós não estamos aqui para fazer trabalho contra líderes, contra a placa de igreja. Agora, se a carapuça serviu, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Se o que está escrito, está escrito bate com as atitudes que muitas placas de igrejas têm feito por aí. O que eu posso fazer? Basta as pessoas pegar a palavra de Deus e, no lugar de sentar num banco de igreja e querer receber a palavra de Deus para poder massagear o seu ego, de que vai conquistar isso, de que vai conquistar aquilo, de que você vai ser cabeça e não cauda, de que você vai conquistar uma porção de riqueza, vai ser milionário, bilionário, trilionário, vai ter mansão na beira da praia, que sei o quê. Entendeu? Pega a Bíblia e vai ler a essência dela. Vai conhecer verdadeiramente o Evangelho, meu irmão. E ver se o Evangelho de Cristo, ele consegue bater
com o evangelho que está sendo pregado dentro de vários lugares. Pega a Bíblia, examina as Escrituras na sua essência. Então, nós não estamos aqui para julgar, para condenar e nem para acusar, mas estamos aqui para alertar sobre a volta de Jesus, os sinais que aconteceria nos últimos tempos, e os falsos mestres e os falsos profetas está embutido dentro desses sinais, como o Senhor Jesus falou ali, como nós falamos também dos males e as corrupções dos últimos dias, lá de 2 Timóteo 3, como apostasia também. Muitos apostatarão da fé nos últimos dias, que está escrito em 1 Timóteo capítulo 4. Então não deturpe a verdade, não deturpe o que a verdade tenta trazer. Pega a Bíblia e examina. Tá certo? Bem, nós vamos fazer um outro vídeo, porque esse aqui já atingiu o nosso tempo limite, tá certo, pessoal? Vamos continuar alertando, porque Jesus voltará. O nosso canal no YouTube é Joel Costa e a nossa página lá do Facebook, busque por Vinda de Jesus. E vamos aí em frente. Tá certo? Vamos ao próximo vídeo.